As descobertas mais aterrorizantes no deserto do Saara. Cientistas fizeram algumas descobertas terríveis e novas no deserto do Saara, chocando o mundo inteiro. Aqui estão os 10 achados mais assustadores do deserto. Quando olhamos para a Terra do espaço, podemos ver uma vasta área amarela localizada no norte do continente africano. Ela ocupa quase metade da área terrestre da África, equivalente a 352 vezes a área de Taiwan. Com um grande comprimento de cerca de 480 km e uma largura de 180 km, esta é a famosa e temida zona desabitada da Terra, o deserto do Saara. Este lugar extremamente seco, com falta de água, onde a terra é rachada, quase não há vida. Contém inúmeros fósseis marinhos, pinturas rústices requintadas e os segredos humanos mais aterrorizantes. Nesse vídeo de hoje, vamos explorar os 10 achados mais assustadores do deserto do Saara. Mas antes, eu já peço para você que deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. E em 10º lugar, oásis verdes da Terra. Normalmente associamos o deserto do Saara a vastas dunas de areia, secas intermináveis e temperaturas extremas. Você pode achar até difícil e acreditar que esta vasta terra de 9,2 milhões de quilômetros quadrados no norte da África já foi verdejante. A história remonta a cerca de 10 mil anos atrás, quando o Saara não era uma vasta extensão árida de areia, mas sim uma terra coberta por lagos, rios e vastas planícies. Rios fluíam sem parar, lagos eram abundantes e o solo era fértil e prosperava. Então, como essa terra fértil se tornou o que vemos hoje? Os cientistas analisam o pólen em sedimentos antigos, fósseis e outros restos biológicos. Lentamente montaram um quadro das mudanças clínicas no Saara. Essas pesquisas indicam que por volta de 30 anos, o clima do Saara começou a ficar cada vez mais secos. Os lagos dos oásis começaram a encolher, os rios secaram e a vegetação que cobriam a terra desapareceu gradualmente. Finalmente, essa terra se transformou no deserto que conhecemos hoje. E em 9º lugar, a múmia mais antiga. Quando falamos de múmias, a primeira coisa que vem na nossa mente são as múmias do Egito. A vasta quantidade de múmias egípcias nos faz acreditar que a origem das múmias está no Egito. No entanto, em um dia comum, em 1958, uma descoberta arqueológica aparentemente insignificante revelou um segredo que estava oculto nas profundezas do deserto por milhares de anos. Naquele momento, o arqueólogo e professor italiano Fabrizio Mori estava realizando escavações arqueológicas na região de Umran, na Líbia, uma terra já famosa por seus ricos vestígios pré-históricos. Mas essa descoberta foi ainda mais impressionante do que qualquer uma anterior. Em uma tumba antiga, Mori e sua equipe encontraram uma múmia bem preservada. Esta múmia data de cerca de 5 mil anos atrás, mais antiga que as famosas múmias dos faraós egípcios. No entanto, ao contrário de múmias dos faraós, esta não tinha objetos funerários de ouro ou sarcófagos luxuosos, apenas simples bandagens que envolviam seu corpo frágil. O que preservou tão bem essa múmia foi o ambiente único do deserto do Saara, com seu ar seco e grandes variações de temperatura que ajudaram na desidratação e conservação natural do corpo ao longo do tempo. E em 8º lugar, a estrada para o inferno. O deserto do Saara atravessa vários países africanos, desde Anjo na Angelina, no litoral mediterrâneo da África, até Lagos na Nigéria, na costa atlântica da África Ocidental. Para facilitar o trânsito, os países têm se esforçado para construir uma estrada que atravesse esse vasto deserto. Essa estrada, que se estende por cerca de 450 km norte a sul, é a mais famosa no Egito e no Sudão, onde cruza as principais áreas do deserto.
No entanto, ao contrário de estradas comuns, a construção dessa estrada está cheia de perigos. Imagine trabalhar em um deserto onde a temperatura média pode alcançar 40 graus Celsius. Cada passo pode trazer o risco de desidratação, insolação ou até mesmo ser pego de surpresa por uma tempestade de areia. Mesmo os equipamentos mais avançados têm dificuldades para resistir às duras condições deste artigo de mar de areia. Muitos engenheiros e operários perderam suas vidas durante a construção e o equipamento frequente foram enterrados sob a areia. A construção parecia uma interminável batalha de resistência contra o deserto, drenado e imensas quantidades de recursos humanos e financeiros. E em sétimo lugar, civilizações do deserto. No mar de areia aparentemente sem vida, esconde pinturas rústices e deslumbrantes. Essas pinturas, com sua grandiosidade e magnificência, são um mistério inexplicável no deserto do Saara. Quem as criou e em que época? Por que decidiram tanto esforço para gravá-las em rochas? Tudo começou quando um soldado da cavalaria francesa descobriu acidentalmente uma longa série de pinturas rústices nas planícies de Tássio e nos planos mais de Enade. Essas pinturas são coloridas e ricas em detalhes retratando a vida cotidiana e a caça da vida familiar e até mesmo rituais religiosos das pessoas das antiguidades. Nas imagens também podemos ver animais que hoje só existem em savanas no sul da África, como rinocerontes, elefantes, girafas e até algumas espécies que já foram extintas. E em sexto lugar, Vale das Baleias. Se você caminhar pelo Saara, seria inimaginável pensar que sob a vasta extensão de areia, aparentemente desprovida de vida, existisse um lugar chamado de Vale das Baleias. Sim, você ouviu certo. Baleias e deserto. Dois mundos que parecem nunca se encontrar se uniram por forma milagrosa. O Vale das Baleias está localizado na província de Firis, no Egito, a cerca de 170 km do Cairo. Em pleno deserto, em tempos antigos, esta área fazia parte do Mar de Téstis, um vasto oceano que cobria a área entre África e Ásia. Com as mudanças geológicas, o mar recuou gradualmente, formando paisagem desértica que vemos até hoje. No entanto, sob a superfície árida, há uma rica coleção de fósseis de antigos organismos marinhos, especialmente ossos de baleia, incluindo bacilores que podiam atingir cerca de 20 metros de comprimento, e Dorodon, uma baleia menor, além da Aberus, uma espécie ancestral de baleia. Esses fósseis não apenas revelaram que ancestrais das baleias eram animais terrestres com membros adaptados para andar, mas também mostraram como elas se adaptaram ao ambiente marinho ao longo das eras, evoluindo para se tornarem atuais gigantes do oceano. E em quinto lugar, as pedras alienígenas. No coração desolado do Saara, arqueólogos descobriram por acaso o segredo de centenas misteriosas construções de pedras. Essas estruturas se erguiam ao oeste do deserto do Saara, perto da costa atlântica da África. Como essas pedras apareceram lá? Elas variam em forma de tamanho, desde enormes blocos comparáveis a casas até pequenos pedaços delicados do tamanho de um punho. Algumas estão organizadas em linhas curvas retas ou até em padrões aglomerados, enquanto outras são ampliadas para formar montes de pedras. Uma das formações mais instigantes é uma estrutura em forma de portal, construída com 5 pedras gigantes, com uma largura suficiente para que uma pessoa passasse livremente por ela, sendo chamada de porta de combate. Além disso, há várias pedras dispostas verticalmente de maneira regular, lançando longas sombras no deserto e sugerindo um artigo de enigma que incita a imaginação. E em quarto lugar, pirâmides Mesoamérica. Quando falamos de pirâmides, geralmente pensamos primeiro no Antigo Egito. No entanto, a Mesoamérica também abriga uma rica cultura de pirâmides, que testemunham o esplendor e a sabedoria de civilizações antigas como os maias e os astecas. Em comparação com as cerca de pirâmides do Egito, as estruturas de pirâmides da Mesoamérica é surpreendente, com mais de 100.000 estruturas registradas, dentre elas a maior pirâmide do mundo, a Grande Pirâmide de Coluna.
está localizada no México, com um volume isolamento de 4,5 milhões de metros cúbicos. Vendo de longe, parece uma enorme montanha erguida sobre a planície. Ao contrário das pirâmides egípcias, que eram principalmente tumbas, as pirâmides mesoamericanas serviam principalmente a propósitos religiosos, como símbolos de poder. Os maias acreditavam que as pirâmides eram locais sagrados que conectavam o céu à terra, sendo a morada dos deuses. No entanto, equinócios da primavera e outono e um efeito de luz e a sombra apareceram na escadaria norte das pirâmides, semelhante a uma serpente que desceu do céu. Esse fenômeno é considerado uma manifestação dos deuses da serpente Cancún, também diferente das egípcias em estilo arquitetônico. As pirâmides mais frequentes adotavam estrutura escalonada, com novas pirâmides construídas diretamente sobre a existente, formando uma espécie de estrutura aninhada semelhante a bonecas russas. E em terceiro lugar, a Pirâmide do Sol e da Lua são marcos emblemáticos na antiga cidade de Tachuan, no México. A Pirâmide do Sol, com altura de 65 metros e 5 níveis, tem um volume de 1 milhão de metros cúbicos e é construída com terra, areia e pedra, revestida com placas de pedras e ainda mantém de pé apesar de milênios de intempéries. A Pirâmide da Lua, embora menor da escala, também desempenhava um papel importante nos rituais religiosos. Até hoje, muitos mistérios ainda cercam as pirâmides mesoamericanas. Por exemplo, como os maias que culminaram com uma precisão os ângulos e as alturas das pirâmides, de modo que elas pudessem criar efeitos de luz e sombra tão impressionantes em momentos específicos. Ou como as civilizações mesoamericanas antigas, sem ferramentas de metal ou a roda, conseguiu construir aquelas estruturas vastas. E você, o que você acha disso? E em segundo lugar, fósseis de dinossauro. Quando falamos de dinossauro, muitos pensam imediatamente nos ricos sítios de fósseis da América do Norte ou da China. No entanto, o deserto do Saara também esconde tesouros paleontológicos impressionantes. Esse deserto quente e seco era há cerca de 100 milhões de anos atrás um paraíso verde e úmido com rios e vegetações exuberantes, habitado por enormes répteis, sendo o mais famoso o Septossauro. A descoberta do Septossauro foi um marco na paleontologia, e em 1920 o paleoteólogo alemão Erich Stroming descobriu esses fósseis únicos no deserto do Saara. No entanto, esses preciosos ápices foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Felizmente, outros fósseis do Septossauro foram encontrados posteriormente em outras partes do Saara. E em primeiro lugar, a expansão crescente. Pode ser difícil acreditar, mas entre 1920 e 2013, o deserto do Saara se expandiu cerca de 48 km por ano. A variação nas chuvas sazonais tem feito com que a fronteira do deserto se estenda em 10%. A expansão durante o verão é ainda mais impressionante, com um aumento de 16% durante os anos de 1990. O mais chocante é que essa taxa de expansão está se acelerando. A parte de expansão do Saara é causada por ciclos naturais climáticos, mas a outra parte é devido ao aquecimento global. O aquecimento global está ampliando a célula de Henle, o que afeta a área do deserto, e a variação natural das chuvas também contribui para a contínua expansão do Saara. Essa expansão não só altera a paisagem natural, mas também representa desafio grave para os ecossistemas e comunidades ao redor. Por exemplo, Mali, na África Ocidental, que está sofrendo com a desertificação severa. E a antiga cidade de Gandames não escapa da sina. E assim encerramos o conteúdo do vídeo de hoje. Qual dessas incríveis descobertas do deserto do Saara foi a mais marcante para você? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!